Palavras comovem e testemunhos arrastam multidões. Ouçam agora mais um lindo testemunho aqui na Web Rádio Castilho. Boa noite, Cida. Boa noite, pessoal que está ouvindo a Rádio Castilho, Cambé. Pode falar um pouquinho da sua vida, Marcelo, para nós. Boa noite, eu já disse boa noite, mas mais uma vez, meu nome é Marcelo, eu sou um dependente do álcool e das drogas. Graças a Deus, em recuperação, se Deus quiser e Nossa Senhora ajudar, agora em agosto vai se fazer 15 anos, longe do álcool e das drogas. Eu sempre no meu testemunho eu costumo dizer assim no começo, né, que quanto fácil é a gente na dependência do álcool das drogas falar, né, quando a gente está com álcool, com droga na cabeça, a gente sai, a gente fala e acontece, né, aquele jeito, né, e aí quando toca da gente vir num lugar desse assim, aí dá um gelo na barriga, né, fica tudo estranho, né, mas o importante de tudo é que a gente de alguma forma vai estar podendo ajudar alguma pessoa, né. Que eu falei, né, eu iniciei a minha carreira no mundo do álcool das drogas, eu tinha 14 anos e a gente viemos do sítio e mudamos no União da Vitória, um bairro da zona sul de Londrina. E eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu costumo dizer assim, né, que se a gente, dependente de álcool e droga, escutasse o conselho dos pais, a gente não sofreria o tanto que a gente sofreu. Eu falo assim por mim, porque hoje com 43 anos, eu carrego um corpo com mais de 100 pontos pelo corpo, uma mão que funciona 2 dedos, sabe? Tudo por causa do quê? Se eu tivesse escutado meu pai, se tivesse escutado minha madrasta, eu falo da minha madrasta, tipo assim, porque a minha mãe, ela faleceu quando eu tinha 3 meses de idade, né? E aí eu lembro que nesse bairro, era um bairro muito complicado, e eu falo assim que aos 14 anos eu queria ser homem. E de que forma que o Marcelo queria ser homem? Eu achava que ser homem era você estar envolvido naquele bar onde eu via, meu olho brilhava, sabe assim? E ali começou os conselhos do meu pai. Meu filho, está vendo aquele lugar lá? Não presta. Só que a gente, quando é novo, você não quer perder para ninguém, que nem no meu caso eu não queria perder para ninguém. Eu queria mais era curtir a vida. O meu pensamento era assim. O meu pai curtiu a vida dele, então ele está querendo estragar a minha curtição. Só que se eu soubesse que eu ia passar o que eu passei na minha vida, se eu tivesse escutado o conselho do meu pai, eu não teria sofrido. Eu me lembro que com 14 anos eu comecei a beber, com 16 anos eu conheci a maconha, sabe? No União da Vitória, onde a gente fumou maconha num campo, e aí nesse mesmo dia que eu iniciei a carreira, eu subimos num bar e começou os caras jogando sinuca, e eu comecei a dar risada, e o cara quebrou o taco e ele ia atravessar em mim. Por quê? Porque ele achou que eu não morri esse dia, porque chegou um cara e falou assim, não, ele está na pira da maconha, e quando o cara fuma maconha, ele dá risada mesmo. E aí eu vi, né, podia ter parado aí, mas só foi aumentando. Eu fui um cara que, tipo assim, eu me lembro de vezes, eu sofro muito quando eu falo do meu pai, sabe? Porque hoje eu não tenho ele mais junto comigo, né? Ele faleceu e eu me lembro que ele era operado do coração, tinha um rasgo bem grande no peito, né? E eu falo assim que eu fui contribuir para que ele morresse uns 80%. Aí as pessoas falam assim, mas como você contribuiu para que ele morrer, né? Mas é aquele tal negócio, a gente mata nossos pais de desgosto, né? Que tanto é pedido para a gente sair daquele mundo de álcool e droga, onde a gente fecha o olho e só aquilo que a gente quer ver na nossa frente, né? Eu fui um filho, que nem eu falei, que eu nunca respondi o pai e a mãe dentro de casa, mas eu andava igual um sabe-tudo dentro de casa, assim, está entendendo? Eu não respeitava ninguém dentro de casa, e me dói muito dizer, aqui agora, falar que eu aprendi a respeitar as pessoas dentro da cadeia, né? Quando a gente cai preso, que para você ir de um X para o outro, você tem que pedir licença, né? Então isso é difícil.
E eu me casei, né? Eu peguei e pensei, menti, enganei minha esposa que ela ia ser feliz, não é mesmo? É isso que o dependente do álcool das drogas faz, a gente vira manipulador. Quando eu digo assim, a gente vira manipulador, porque eu me tornei um manipulador. Eu judiei da minha esposa. Hoje eu tenho uma moça que tem 22 anos, a Jéssica, tem meu filho João, que vai fazer 18 anos, sabe? E hoje eu consigo ver o sofrimento que eu causei para eles, porque havia vezes que eu vinha vindo do bar e a Jéssica escondia atrás da mãe dela e falava assim: ih, mãe, o pai vem vindo. Porque ali dentro daquela casa não estava chegando um pai, sabe? Estava chegando um monstro que dentro de casa era bichão, era isso, era aquilo. E lá na rua, perto dos amigos, mudava totalmente, tá entendendo? E eu fui um cara que, tipo assim, toda a minha vida, eu trabalhei, sabe, assim, eu olhava assim, os dependentes de álcool e droga, e eu achava assim que eu nunca ia me tornar igual a eles, né? Eu sempre me achava, me ponhava acima de tudo. Eu achava porque eu trabalhava, né, e eu podia beber, eu podia usar droga. Só que se eu disser para vocês que usar álcool e droga é ruim, eu vou estar mentindo. Você sabe o que é ruim do álcool e as drogas? É as consequências que traz para a vida da gente. É eu querer ter meu pai hoje para me pedir perdão, para ele estar ouvindo eu hoje na Rádio Castilho e falar que vai fazer 15 anos que eu não uso álcool nem droga. Você está entendendo? Isso tudo me dói e ao mesmo tempo me dá força. Porque aquele cara que chegou na Fundação Tamarose há 15 anos atrás, sem ter um chinelo no pé para pôr, eu me tornei um dependente do álcool das drogas fortíssimo, onde no final da minha dependência eu fiquei 3 anos no crack. Você sabe o que é você não passar fome, porque tinha uma cunhada que levava de canequinha de arroz pra gente comer em casa, levava pedacinho de linguiça pra gente não passar fome. Esse é o cara que eu me tornei na vida. Você sabe o que é você dar R$1, na época o pãozinho era 10 centavos, eu dava R$1 para minha esposa, no outro dia eu levantava 4 horas, 5 horas, para pegar aquele R$1 que estava lá em cima da geladeira para ir usar droga. Eu nunca imaginei que eu ia me tornar o que eu me tornei, sabe? E me dói falar isso aqui tudo hoje, sabe? Mas eu tenho certeza que esse testemunho vai estar ajudando muita gente, porque muitas vezes a gente aí fora é taxado disso, daquilo, sabe? Na realidade, nós dependentes do álcool das drogas, às vezes a gente precisa só de um abraço, de um carinho que nem eu precisava. E o que aconteceu comigo? O movimento da Tamarose, ele me proporcionou isso, porque vai fazer 15 anos que eu estou na abstinência, sabe? Eu fui convidado por uma senhora muitas vezes para participar do movimento cristiano. E se eu falar para vocês que eu queria ir, eu não queria. Você sabe por quê? Porque eu me tranquei no mundo de álcool e droga, porque era só aquilo para mim. Eu destruí a minha família, eu acabei com a minha família. Você sabe o que é você não ter um lar para você morar? Você chegar no dia do pagamento, você estourar todo o dinheiro que você ganhou e a esposa olhar para você e falar assim: vamos fazer compra. E aí? Era tipo assim, eu usava toda a droga num dia e no outro dia ela falava isso pra mim, eu queria cavar um buraco, eu queria morrer de desgosto que a gente causa na família, sabe? E eu carrego um monte de cicatriz no meu corpo, sabe? Uma mão que funciona 2 dedos. E no final da minha dependência, eu me vi morando no União da Vitória. Esses machucados meus, hoje eu não tenho vergonha de falar, eu falo isso com orgulho, porque tudo que aconteceu na minha vida serviu para mim me libertar do álcool das drogas e para falar que tem jeito. Porque eu ouvia muito dizer que eu uso álcool, eu uso crack, eu uso farinha, eu uso isso e eu não consigo sair. E eu estou aqui para dizer para vocês que tem jeito. Porque aquele noiado que cheirava farinha a noite inteira, ficava fins de semana fora de casa, virava, só chegava no domingo, sabe? Teve jeito, cara. Teve jeito. E quando foi para me vir no movimento cristiano, que nem eu falei, desses machucados que eu carregava pelo corpo, você sabe o que é ter machucado no corpo? Faltar pegar bicho pelo corpo? Meus machucados faltava pegar bicho, cara, pelo corpo, de tão largado que eu fiquei. E a minha esposa, quantas vezes eu não ajoelhei junto com ela na cozinha, que a gente morava, e aí ela falava assim para mim: para com isso, e eu queria parar. Mas eu vim descobrir que sozinho não tem como parar de usar álcool e droga. A gente precisa conhecer um movimento como esse, a Fundação Tamarose, que nem eu falei há 15 anos atrás, quando eu cheguei lá. E o interessante é que o convite foi muitos para mim, mas eu achava que eu não precisava. Porque é sempre assim, a gente, que nem foi lido na catequese, a gente acha que quem precisa é o filho da dona Marília, ou o marido da dona Joana, e a gente nunca precisa.
E comigo foi assim, até que um dia tinha uma senhora, eu gosto de falar para ela, hoje ela é minha mãe, ela me chamava muito para ir, né? Dona Diomar, tenho o maior orgulho de ser filho dela hoje, ela me adotou nesse movimento. E aí, ela pegava e me chamava. Quantas vezes eu vindo do bar, bêbado, drogado, e ela estava em frente à casa dela que tinha um bazar. Toda vez que eu passava lá, ela me chamava para ir no Cristo. Aí eu pegava e falava assim, não, uma hora eu vou, coisa e tal, uma hora eu vou, coisa e tal. E aí eu achava que eu estava enrolando ela, eu estava enrolando a mim mesmo, né? Na realidade era essa, eu estava enrolando a mim mesmo. Chegou em agosto de 2003, eu estava jurado de morte no União da Vitória, o cara chegou e falou para mim, se eu não pagasse a dívida que eu tinha com ele até dezembro, eu ia morrer, né? E essa dona Diomar, aqueles conselhos dela, eu todo com esses machucados, tudo vivo no corpo. E chegou um ponto que a minha esposa ia embora para São Paulo, ia levar meus filhos e eu ia ficar sozinho. Aí eu peguei e falei assim, e essa dona Diomar, vamos filho, ela me chamava de filho, vamos filho, no movimento cristiano, você vai ver, sua vida vai mudar. Eu já não trabalhava, me tornei um noiado nato, daqueles que de todo mundo olhar assim, falar que não tem jeito. Vários parentes meus falaram para mim que eu não tinha jeito, e quando eles só iam me ver quando eu morresse, e tivesse, aí eles iam no meu velório, né? E aí um belo dia eu decidi ir nesse movimento cristiano, né? Eu decidi ir no movimento cristiano. Aí quando eu falei para a dona Diomar que eu ia, aí para ela ficou naquela felicidade toda que eu ia, e eu fui, gente. Em agosto de 2003, dia 29, 30 e 31 de agosto de 2003. Mas eu fui para a dona Diomar parar de me encher o saco, eu fui para minha esposa não ir embora, e daí meu pensamento era esse, na segunda-feira eu volto tudo de novo. Mas mal sabia eu que Deus tinha preparado para mim. Fui fazer aquele curso na Fundação Tamarose, desci aquela rampa que eu nem sabia que jeito que eu estava descendo aquela rampa. Quando foi no sábado, lá por volta das 2 horas, que passou o efeito do álcool das drogas, começou a dar convulsão em mim, naquele morre, não morre, sabe? E eu fui parar no Hospital Zona Sul, dando convulsão, 2 horas da tarde. E o rapaz que me levou de Kombi lá para mim ficar lá tomar soro e para mim voltar, ele não queria me levar de volta na Fundação Tamarose, de medo de eu morrer lá dentro, porque eu pesava 43 quilos. Eu estava só um cadáver vivo, um zumbi andando. E aí eu disse a ele assim, não, eu fiquei lá, mesmo tremendo, passando mal, eu tinha visto pessoas pior do que eu, que tinham mudado de vida. E eu pensei na minha cabeça assim, pô, se não for mentira, eu quero essa vida para mim também. Eu quero essa vida nova para mim. Voltei para lá no sábado, aguentei firme. Quando foi no domingo de manhã, eu tomei um golinho de café, eu fiquei todo contente, porque café eu não tomava mais, eu dizia que café fazia mal, né? E aí quando foi na hora do almoço, aí aquela fila, todo mundo contente, eu estava contente, né? Eu queria me libertar do álcool das drogas, né? E aí, eu não aguentava pegar a fila para pegar a comida, né? E o finado seu Eloy punhou comida para mim e levou lá num cantinho, lá numa mesa. E eu, né, peguei aquela comida assim, estava com fome. Peguei assim a colher, fui levar na boca, só chegou a colher na boca, de tanto que eu tremia. E aí pela segunda vez eu peguei a colher e fui de novo, só chegou a colher na boca. E aí agora vocês vão entender o fechamento, porque a gente tanto ama esse movimento cristiano. Chegou um cara que eu nunca tinha visto ele na minha vida, e ele olhou para mim e falou assim para mim, você está com fome, meu irmão? Eu falei assim, eu tô. Chamou eu de irmão. Aí eu peguei e falei assim, eu tô com fome, mas eu vou comer que jeito? Ele pegou e falou assim, se você está com fome, eu vou tratar de você. E começou a tratar de mim, pegou a colher e começou a tratar de mim igual o passarinho trata do filhotinho. Naquele momento que eu estava sendo tratado por ele, eu pensei assim, a gente é tão bom no mundo do álcool das drogas, faz os outros sofrer, faz e acontece, e hoje eu estou aqui com 20 e poucos anos e não aguento segurar uma colher. E aquele cara que chegou na Fundação Tamarose não tinha um chinelo para pôr no pé, meu chinelo tinha 3 pregos embaixo, você está entendendo? Não era digno de ser chamado de pai, não valia nada, servia de chacota dos outros no União da Vitória, para a polícia bater. Aquele cara quis mudar de vida, sabe? E hoje eu ando lá no Maracanã, lá, eu tenho um carrinho 2011, um Voyagin, eu tenho uma casa, e é que nem eu estava falando para você, esse cara que tratou de mim na minha boca, ele está aqui do meu lado hoje, é o Ismael.
Ele sabe o tanto que eu admiro ele e o tanto que eu gosto dele. Quando eu cheguei no movimento cristiano, eu não tinha nada, sabe? Hoje, quando eu falo que eu tenho uma casa, que eu tenho um carro, esse cara que está do meu lado aqui que fez a minha casa. Você sabe o que é aquele cara que ninguém, nem familiar nenhum, todo mundo desacreditado, o movimento cristiano foi o único que falou assim, tem jeito, sua vida vai mudar. Em agosto vai fazer 15 anos que o Marcelo está sem álcool, sem droga. E quando eu falo para vocês assim que hoje eu tenho uma casa, que eu durmo em paz hoje, não é para me engrandecer, para falar que eu sou bom, que eu sou isso, que eu sou aquilo. É para dizer, tipo assim, ó, que vale a pena viver sem o álcool, sem a droga. E como é bom participar desse movimento cristiano que me deu a vida de volta. Sabe, de 43 quilos, hoje eu estou com 100, doido para emagrecer, né? Mas graças a Deus e esse movimento cristiano, e já agradecendo a Cida a oportunidade de estar aqui. Amém? Fala da sua reunião, Marcelo, lá no seu bairro. A nossa reunião é toda segunda-feira, lá no Jardim Maracanã, às 20 horas, a gente está lá. Se você se interessar em ir lá conhecer a gente vai estar lá para acolhê-los de braços abertos. Que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te
saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Agora nós vamos ouvir mais um lindo testemunho do nosso irmão Ismael. Boa noite, Ismael. Boa noite, Cida, boa noite a todos. Prazer estar aqui na Rádio Web para falar um pouquinho da vida, né? Como é difícil para a gente se colocar nesse momento falando da gente, né? É muito fácil escolher uma pessoa aqui e falar dela, mas quando a gente tem que falar de nós, é um pouquinho complicado. Mas eu sou o Ismael, sou um dependente do álcool de recuperação. Graças a Cristo, graças à ajuda do movimento Cristiama, e uma alegria enorme de estar aqui na rádio hoje falando para vocês, porque hoje também eu completo 20 anos de abstinência, né? Há 20 anos atrás, uma hora dessa eu estava entrando num processo de, vamos dizer assim, de tratamento sobre o álcool. E como nós ouvimos do Marcelo aqui o testemunho dele, a gente não chega assim numa situação boa, né? A gente chega arrebentado, né? E eu sempre costumo dizer que o álcool, as drogas, só muda de endereço, né? O sofrimento é o mesmo. O sofrimento para a família, o sofrimento para quem está em volta, o sofrimento, né, para a gente próprio, porque a gente também sofre na dependência. A gente acaba ficando um pouquinho discriminado, né? A gente vai sendo discriminado pela sociedade, pela família. As percas, né, começam a acontecer na vida da gente. E eu não cheguei diferente na Fundação Tamarosa, cheguei assim também. Na época ainda não tínhamos a Fundação Tamarosa, na época a gente fazia o curso no Emaús, né, então eu já sou cursista do Emaús, né. Aí depois, né, a nossa fundação hoje ela tem, né, 19 anos, 18 anos, né, que nós temos a nossa sede lá, a Fundação Tamarosa, né, então sou ainda um dos últimos cursos do Emaús. E não é fácil para a gente tomar essa decisão, né, de sair, né, da nossa vida rotineira para achar que a gente vai, como o Marcelo falou, dar um tempo, né, para a família parar de encher o saco da gente, né? É assim que a gente pensa. Eu cheguei no movimento arrebentado, né, destruído, um casamento de 8 anos, né, e meu casamento já estava nas mãos de um advogado, né, porque a minha esposa não estava aguentando mais. Eu costumo dizer assim que o pai e a mãe são as únicas pessoas que aguentam dependente do álcool, né? Dependente das drogas. A esposa não aguenta. Ela luta até um certo tempo, mas quando ela vê que não tem mais jeito, ela volta para casa dos seus pais, vai viver a sua vida. E quem sofre são os filhos. Eu, quando cheguei no movimento Cristiama, meu filho que está aqui hoje, o Thiago, tinha 5 anos de idade, né? Como o Marcelo falou, a gente se torna aquele pai macho dentro de casa, né? Brabo, valente. E eu não era diferente, eu era assim, né? Aquele pai valente. Só dentro de casa, porque lá fora todo mundo faz da gente o que quer, né? A gente paga para todo mundo, a gente bebe com todo mundo, mas dentro de casa, né, o filho não pode falar nada, a esposa não pode falar nada, né? E eu me lembro que eu chegava em casa, né? Eu fui aquele dependente que eu não bebia assim no boteco, né? Eu bebia muito em casa, né? Comprava e trazia para beber em casa. E quando eu chegava, o Thiago saía na porta para ver o pai chegando, né? E ele falava para a mãe assim: mãe, o pai está chegando. Eu tomava muito conhaque, gente. Bebida destilada, né? Tomava muito conhaque. E ele falava assim: o pai está trazendo outro litrão de conhaque, ele não está trazendo um refrigerante para mim, né? E o filho, ele quer contar assim pra gente as travessuras, mas para ele aventura, para a criança aventura, né? Eu lembro que o Thiago às vezes queria contar as aventuras dele do dia, nas brincadeiras, e eu falava para ele deitar, que eu não aguentava, não queria ouvir a conversa dele, né? Esse era o pai que ele tinha para ele, né? Dentro. E a gente morava numa casinha na época, eu costumo dizer, né, que dava 22 metros quadrados a minha casa, né? E era sala, cozinha, lavanderia, quarto, banheiro, era tudo dentro desses 22 metros quadrados, né? Então a gente morava num cubículo, né? E os meus filhos, né, o Thiago e a Amanda, eles dormiam em uma beliche, né? Então eu dormia na caminha de cima e a Amandinha, né, eu tenho um casal de filhos, a Amanda dormia na caminha de baixo, né?
E quantas vezes eu vejo sentadinho na cama, brincando, né, lá no quarto, porque não podia vir brincar perto do pai, né, não podia ficar perto do pai. Né, hoje o Tiago está aqui, né, veio comigo, me acompanhando aqui nesse momento importante para nós, né? E hoje o Tiago tem 25 anos, né? Às vezes eu paro e fico pensando assim, né? Se eu tivesse continuado naquela vida, será que o Tiago estava aqui hoje? Será que ele me acompanharia, né, para fazer algo, qualquer coisa? Hoje a gente trabalha junto, né? Eu sou construtor, como o Marcelo falou, construí a casa dele, né? E o meu filho trabalha junto comigo, né? Será que se eu tivesse naquela vida de dependência do álcool, será que meu filho estava junto comigo hoje, né? Será que a minha esposa estava comigo até hoje? Porque, como eu disse no começo, a gente estava indo para um advogado, né, numa separação, tudo era motivo para briga. A gente brigava por tudo quanto é coisa. O gás que acabava, a luz que cortava, porque isso acontece, é normal na vida do independente. Acabar o gás, cortar a luz, porque você não tem dinheiro para nada, você só tem dinheiro para bebida, né? E faz 20 anos que a minha esposa não fala mais em separação, né? Então era o álcool que estava atrapalhando a nossa vida, né? Falar para vocês que é fácil admitir que a gente é um dependente. Essa semana nós estamos vivendo uma semana muito importante no movimento cristiano, que é a semana da primeira fase. O passo mais importante que nós temos que dar na nossa vida como dependente é ter a coragem de olhar para você mesmo e falar: eu sou um dependente, eu preciso de ajuda. Porque não adianta eu querer que você se liberte do álcool, não adianta a Cida querer que você se liberte do álcool, se você não quiser, né? O movimento cristiano, a gente costuma dizer assim que o movimento cristiano, ele não salva. Ele é a ponte que leva ao Salvador, porque quem salva é Cristo, quem salva é Jesus, né? E graças a Deus, eu, Marcelo, Célio, a Cida, a gente alcançou essa ponte, né? E eu sempre falo assim que nós temos que andar reto nessa ponte, porque dos lados estão os labirintos, né? A dependência do álcool, os botecos da vida, né? Mas o Salvador, ele está lá na frente te esperando, que é Cristo. Aquela luz que você tem que alcançar todos os dias na tua vida, né? Eu falo assim que nós temos que sair de manhã da nossa casa, andando por essa ponte de abstinência, que chama Movimento Cristiano, enxergando a nossa luz lá na frente, que é o Cristo. À tarde, para vir embora, a gente tem que fazer a mesma coisa. Pegar a nossa ponte de volta para a nossa casa, enxergando o nosso Cristo, nosso Jesus que está dentro da nossa casa, nos esperando. Que é os filhos, que é a esposa, que é as pessoas que estão em volta da gente, né? Mas eu não quero falar só da dependência do álcool, porque é doído. Quem tem um dependente dentro da sua casa sabe disso, quem é dependente sabe disso, né? Eu quero falar também da vida nova que eu tenho hoje, né? Há 20 anos atrás, na minha comunidade, eu não era conhecido, né? A gente sabe que o Marcelo era chamado de noiado, né? Porque o dependente químico ele é chamado de noiado. E o dependente do álcool, ele é chamado de pau d'água, pudim de pinga, pé inchado, e eu tinha esse nome. E a gente aceita esses nomes, né? A gente muda, a gente perde a nossa identidade e aceita esse nome, né? Eu era chamado de pé de cana, né? na minha rua, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho um nome, né? Ismael, né? O movimento cristiano, além de me recuperar a minha saúde, me devolver o meu nome de volta, né? Hoje me chamo Ismael. E na minha comunidade, então, não tinha conhecimento nenhum, a não ser os amigos de boteco, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem um conhecimento na nossa comunidade, né? Hoje a gente participa do ICC, né? Encontro de Casais para Cristo, né? A gente participa do ICC. A gente participa do grupo de reflexão nas nossas ruas, né? Hoje a minha esposa é coordenadora do grupo de reflexão. E hoje, eu e a Julita, nós somos ministros da Eucaristia, né? Então eu faço assim, uma reflexão na minha vida, né? Se eu estivesse naquela dependência, né? Será que eu teria alcançado esses objetivos da minha vida hoje, né? Então hoje, poder falar de uma vida nova, né? Falar que tem jeito, para todo mundo tem jeito, mas nós temos que querer. Né? Nós temos que acreditar, né, na nossa caminhada, nós temos que acreditar no objetivo, né? Eu tenho certeza que nesse momento muita gente está ouvindo a web, né, e está pensando: será que a minha vida tem jeito? Eu, quando cheguei no movimento cristiano, nós estávamos indo para cá, eu estava falando para o Marcelo. A pessoa que me levou para o Crisma, ele tinha 3 anos de abstinência. E ele dava depoimento e ele falava assim: eu tenho 3 anos de abstinência. Eu ficava sentado e será que um dia eu vou chegar nesses 3 anos? Eu estou completando 20 anos hoje. Então, se você está pensando hoje, né, que será que você consegue parar? Não peça 20 anos. Eu nunca pedi 20 anos. Eu agradeço a Deus na hora que chegar em casa por 24 horas de abstinência. Porque é de 24 em 24 horas que eu estou há 20 anos. É de 24 em 24 horas que o Marcelo está há 15 anos. O Célio há 13 anos. Olha lá, está mostrando ali, ó. Né? Então, a gente não perde o tempo, a gente agradece pelo momento em que a gente vive em abstinência. Se você está achando que você não consegue, peça a Deus para te dar 24 horas de abstinência, só 24, você não precisa de mais nada.
Assim que você conseguir passar um dia em abstinência, coloque seu joelho no chão, não tenha vergonha. E agradeça a Deus pelas suas 24 horas. Diga obrigado, Senhor. Eu consegui passar 24 horas. Porque amanhã você vai pedir mais 24 horas. E Deus vai te conceder. É você quem decide se você vai querer continuar na dependência ou se você vai querer estar em abstinência, né? É fácil? Não. Ninguém vai vir aqui na web falar para vocês que vai ser fácil parar de beber. Os amigos vão te convidar. As biqueiras vão estar no mesmo lugar. Os botecos vão estar no mesmo lugar. É você que tem que mudar a tua vida. É você que tem que fazer a tua escolha de vida. Às vezes a gente está tão acostumado naquela rotina de sair do trabalho, boteco, bêbado para casa, que a gente acha que a gente não consegue mudar de vida. Ah, mas os meus amigos, como é que vai ficar meus amigos, né? Eu não tinha amigos naquela época, eu tinha colega de boteco, né? Amigos eu tenho hoje aqui, o Célio, Marcelo, a Cida, esses hoje são meus amigos. Eu moro numa outra vila, né, do outro lado da cidade. Eu atravessei praticamente Londrina para vir aqui hoje, né, falar com a Cida, falar para vocês, né, do meu novo estilo de vida, né, e através de um convite de um amigo, que é o Célio, né, vamos lá falar com a Cida, vamos lá agradecer. Então, é um momento único da nossa vida, né, um momento único que a gente tem que dizer assim, olha, tem jeito, vale a pena, né. Muita gente nesse momento deve estar passando assim por as mesmas dificuldades que eu passei, de destruição de casamento, né, momentos de brigas, né. Eu digo para você assim, meu irmão, acredita em Deus, né. Deus pode todas as coisas, né. Deus nos trouxe aqui na web, né, para estar falando para você que tem jeito a sua vida. Deus colocou esses microfones aqui nas mãos da Cida, né? Deus colocou, né, no coração dessas pessoas que estão aqui, né, dando essa oportunidade para a gente, para falar para você que a tua vida tem jeito, né? Basta que você queira, basta que você deixe esse Deus trabalhar na sua vida. Amém? Amém.